Olá, aposentados, pensionistas, servidores públicos do município de Manaus. Me chamo Rafael Lauria, estou como procurador-chefe da Procuradoria da Manaus Previdência e hoje estamos aqui para tratar de um assunto de grande relevância também. É um assunto que, por vezes, alguns beneficiários, segurados, ainda têm alguma dúvida, fazem alguns questionamentos para a gente, nos procuram. E esse tema é o pagamento das condenações judiciais pela Manaus Previdência. Neste vídeo nós vamos tratar sobre a forma e o tempo de pagamento dessas condenações judiciais sofridas pela Manaus Previdência, ou seja, se esse pagamento vai ser feito por precatório, se esse pagamento vai ser feito por requisição de pequeno valor, a chamada RPV. Bom, apenas para posicioná-los em relação a esse tema, nós temos que alguns segurados ou beneficiários, ao receberem alguma negativa administrativa em relação a algum pedido de concessão de benefício ou revisão do seu benefício previdenciário, acabam optando por ajuizar ações junto ao Poder Judiciário e desse processo judicial acaba havendo algumas condenações, alguns valores para essas pessoas receberem. Então, é justamente isso que nós iremos tratar aqui. Como é que a gente vai pagar esse valor devido? Então, nós temos aqui um processo judicial, após toda a instrução processual, existe uma decisão, uma sentença, condenando a Fazenda Pública, no caso, a Manaus Previdência. Depois ocorre o trânsito em julgado dessa decisão, ou seja, quando não cabe mais nenhum tipo de recurso, e aí esse segurado ou beneficiário dá início à fase de cumprimento da sentença, e aí após toda a defesa, toda a instrução processual também, é fixado um valor final devido a ser pago pela Manaus Previdência e a ser recebido por aquele aposentado ou pensionista. E aí, esse pagamento ele é feito de forma imediata, ele tem um tempo para ser feito, é exatamente isso que nós traremos a partir de agora. Bom, basicamente, essas condenações judiciais, esses valores devidos pela Manaus Previdência, decorrente de uma decisão judicial favorável ao segurado ou ao pensionista, aposentado ou pensionista, ela vai se dar de duas formas, ou através do precatório, ou através da RPV, requisição de pequeno valor. Então, o precatório, a gente pode conceituá-lo como um ato do Poder Judiciário de cunho mandamental, ou seja, é uma ordem decorrente de uma decisão judicial transitada em julgado contra a Fazenda Pública, no caso, a Manaus Previdência, por meio do qual o Estado Poder Judiciário comunica-se com o Estado Poder Executivo, no caso, a Manaus Previdência, dando a notícia de uma condenação judicial, a fim de que a Manaus Previdência, no caso, elabore o orçamento para o próximo exercício e fixe, inclua aquela despesa decorrente da condenação judicial. Então, o precatório nada mais nada menos é de que uma ordem, um ofício requisitório do Poder Judiciário informando a Manaus Previdência de que existe um valor a ser pago, que é decorrente de uma decisão judicial. E aí a Manaus Previdência deve se programar orçamentariamente, financeiramente, para pagar aquele respectivo valor. Já a requisição de pequeno valor, chamada RPV, também é uma ordem judicial, mas que ocorre para os pagamentos de condenações de pequenos valores pela Fazenda Pública. O artigo 100, parágrafo 3º da Constituição Federal, ela traz esses pequenos valores, mas esses pequenos valores vão ser verificados de acordo com a lei do ente público. Nós verificaremos mais a seguir como o município de Manaus trata essa questão de pequeno valor. Bom, o que é considerado obrigação de pequeno valor no município de Manaus para fins de fixar aquele pagamento de condenação judicial por RPV? Bom, nós temos a Lei Municipal 716 de 2003 e a Resolução 003 de 2014 do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.
essas normas trazem que as obrigações decorrentes de sentença judicial transitada em julgado proferida contra o município de Manaus, suas autarquias e fundações também, que tenham um valor igual ou inferior a 15 salários mínimos será considerada obrigação de pequeno valor. Então, obrigação de pequeno valor, hoje, no município de Manaus, refere-se ao valor de R$ 18.180, que é justamente 15 vezes o valor do salário mínimo, que atualmente está em R$ 1.212. Qual é o procedimento para pagamento da requisição de pequeno valor, RPV? Bom, após a fixação do valor na fase de cumprimento de sentença, o credor sabe que tem um valor até R$ 18.180 para receber. Então, o procedimento é bem mais simples do que o procedimento de precatório. Como é o procedimento para pagamento da RPV? Bom, o próprio juiz da execução, após todo o procedimento de cumprimento de sentença, encaminha à Manaus Previdência um ofício requisitório comunicando à autarquia de que existe um valor a ser pago decorrente de uma decisão judicial transitada em julgado. E solicita o pagamento desse valor devido, que é o pagamento da RPV, no prazo de 60 dias. Então, a partir do momento em que a Manaus Prev recebe essa ordem judicial, esse ofício requisitório, nós temos 60 dias para pagar aquele valor devido. Após esse pagamento, a Manaus Previdência comparece aos autos do processo judicial, informa o pagamento, junta todos os comprovantes, e a partir daí o credor, o aposentado ou pensionista, estará autorizado a levantar, a receber esses valores pagos por meio de alvará, que é expedido pelo próprio juízo da execução. Geralmente é um alvará eletrônico, que é bem mais simples hoje. Os valores são transferidos para a conta informada pelo credor. Bom, uma vez verificado como é o procedimento para pagamento da requisição de pequeno valor, vamos passar agora a tratar sobre o precatório, que é um procedimento um pouco mais complexo, e a base constitucional que trata sobre o precatório está ali no artigo 100, que diz que os pagamentos devidos pelas fazendas públicas, federal, estadual, distrital e municipal, em virtude de uma sentença judicial, faciam exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e a conta dos respectivos créditos. Ou seja, existindo várias condenações judiciais contra a Manaus Previdência, nós temos que respeitar a ordem cronológica de apresentação dos precatórios. Então, existe uma fila, uma ordem, em que a Manaus Previdência deve respeitar para pagar esses precatórios. E uma informação muito importante que está ali no parágrafo 5º do artigo 100, que é decorrente de uma recente reforma constitucional, que foi a Emenda Constitucional 114 de 2021, que dispõe ser obrigatória a inclusão no orçamento da Manaus Previdência, no caso, de verba necessária para o pagamento dessas condenações judiciais. E aí ele traz uma data que é o dia 2 de abril. Então, essa foi uma alteração muito importante que aconteceu através da Emenda Constitucional 114 e que nós verificaremos com mais detalhes a seguir. Bom, aqui nós trataremos sobre o procedimento a ser adotado em relação ao pagamento desse precatório. Então, o que acontece? O juiz da execução, ele solicita ao presidente do Tribunal de Justiça para que este requisite da Manaus Previdência a verba necessária ao pagamento daquele aposentado ou pensionista que recebeu uma sentença favorável. Quando essa comunicação chega ao Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça comunica à Fazenda Pública, no caso, à Manaus Previdência, através de um ofício requisitório.
basicamente o tribunal dizendo que existe uma obrigação a ser paga pela Manaus Previdência e pede que esse valor seja consignado em orçamento como despesa pública. Então, aqui, talvez seja o maior ponto de dúvida dos aposentados e pensionistas que nos procuram, que é justamente quando esse precatório vai ser pago. Então, de acordo com a reforma constitucional que veio através da emenda 114, nós vamos utilizar como parâmetro o dia 2 de abril de cada ano. Então, se essa requisição do juiz chegar no Tribunal de Justiça até o dia 2 de abril, esse precatório vai ser pago pela Manaus Previdência até o final do exercício financeiro seguinte. Se essa requisição do juiz chegar no Tribunal de Justiça após o dia 2 de abril, esse precatório vai ser pago pela Manaus Previdência até o final do exercício financeiro subsequente. Então, dando apenas um exemplo para vocês. Todas as requisições que chegaram no Tribunal de Justiça até dia 2 de abril de 2022, desse ano, esse valor a ser pago pela Manaus Prev terá um prazo até o final do exercício de 2023. Ou seja, todas as requisições que chegaram no tribunal até dia 2 de abril de 2022, a Manaus Prev terá que pagar esse valor até dezembro de 2023. Tudo que chegou no tribunal após o dia 2 de abril de 2022, a Manaus Previdência terá um prazo até dezembro de 2024 para pagar esses valores devidos. Bom, reforçando o que a gente já explicou anteriormente, em relação ao procedimento para pagamento desse precatório, a título de ilustração, supondo que uma requisição tenha sido apresentada no Tribunal de Justiça em 1º de abril de 2022. Essa ordem chega na Manaus Previdência posteriormente, com a informação de que essa requisição chegou em 1º de abril de 2022. De posse dessa informação, a Manaus Previdência faz toda uma análise sobre esse ofício requisitório e, estando tudo dentro dos parâmetros legais, a Manaus Previdência se programa orçamentariamente, financeiramente, para pagar esse precatório até dezembro de 2023. Se uma requisição, por exemplo, tiver sido apresentada no Tribunal de Justiça em 3 de abril de 2022, por exemplo, a Manaus Previdência, após toda a análise legitimatória, fará o pagamento desse precatório até dezembro de 2024. Lembrando que até o efetivo pagamento desses valores a título de precatório, esses valores serão devidamente corrigidos monetariamente. Bom, ainda em relação ao precatório, nós temos também uma outra peculiaridade, que é o pagamento superpreferencial. Terão direito a esse pagamento superpreferencial os idosos, a partir de 60 anos, os portadores de doença grave e os portadores de deficiência. Essas pessoas receberão os valores com preferência sobre todos os demais, até o limite do triplo do valor máximo definido como obrigação de pequeno valor no município de Manaus, ou seja, 3 vezes 15 salários mínimos, que dá atualmente, em 2022, R$ 54.540, ou seja, 45 vezes o valor do salário mínimo que hoje está estipulado em R$ 1.212. Então, observando-se a ordem cronológica, sempre observando essa ordem cronológica de apresentação dos precatórios, como dispõe o artigo 100 da Constituição Federal, essas pessoas habilitadas ao pagamento superpreferencial receberão com preferência até esse valor, mas receberão também por precatório. Receberão com preferência, porém, através de precatório e não por RPV. Lembrando o que nós dissemos anteriormente, que a RPV, a Manaus Previdência tem um prazo de 60 dias para pagar. Nesse caso, ainda que o pagamento seja super preferencial, esse pagamento não vai ser feito
no prazo de 60 dias. Não vai ser feito de acordo com o procedimento adotado ao pagamento de requisição de pequeno valor, e sim por precatório, considerando uma medida cautelar que foi fixada na ADI 6556 no STF. Bom, desta forma, nós encerramos por aqui esse tema. Agradeço desde já a oportunidade de estar esclarecendo essas questões dos pagamentos, das condenações judiciais pela Manaus Previdência. Espero ter sido claro nas informações que passamos. Aqui nós temos o portal da Manaus Previdência, nós temos o e-mail, o telefone, o WhatsApp, que vocês podem entrar em contato para perguntar, para sugerir, e ainda assim nós deixamos a autarquia, a procuradoria de portas abertas para quaisquer e eventuais questionamentos que vocês tiverem. Então, desde já agradeço, nos colocamos à disposição e até a próxima.